Olá, pontualmente meio-dia e meia, e começa agora o Meio-Dia Catarina dessa terça-feira, dia 31 de outubro. Seja muito bem-vindo. E aqui sempre lembrando que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, Instagram, @meio-dia Catarina. A nossa fanpage no Facebook é /meio-dia Catarina. E além disso, também estamos no WhatsApp, no 48 99608 7554. Muito bem, vamos lá? Vamos começar. E um vizinho suspeito de matar uma jovem em Chapecó foi preso pela Polícia Civil. Quem nos traz mais informações sobre esse caso de violência, para variar, é a repórter Elisandra Vissoto. O idoso de 64 anos, que não teve a identidade divulgada, se apresentou à polícia e foi preso. A arma usada no crime, um revólver calibre 38, também foi apreendido. Em depoimento, ele disse aos policiais que o disparo aconteceu de forma acidental. Isadora Granoski, de 24 anos, foi morta com um tiro no pescoço. Segundo o delegado que investiga o caso, ela e um amigo chegaram de uma festa e estacionaram o carro em frente à residência do suspeito, que, incomodado, pediu que o casal se retirasse do local. Após troca de ofensas entre os homens, o suspeito efetuou o disparo. Isadora chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda nesta semana, a Polícia Civil deverá ouvir o amigo de Isadora, que estava com ela no momento do crime. Elisandra Vissoto, de Chapecó. Obrigado, Elisandra, pelas informações. E um detalhe, né? A banalização da vida humana é uma coisa que assusta a cada dia, né? Como as pessoas tiram a vida das outras por motivos extremamente fúteis. Então, você que tem responsabilidade, você que consegue discernir o bem do mal, tenha sempre isso em mente, né? Quando vai criar uma situação que pode causar qualquer tipo de transtorno, pense 2, 3 vezes se vale a pena ir lá, se estressar. Como, por exemplo, né, uma briga de trânsito, né, num condomínio onde você mora e lá chamar a atenção do vizinho, será que vale a pena? Né? Tente resolver de outras formas, né, do que não pessoalmente, ou simplesmente passar por cima, né, porque às vezes custa caro. Você pode pagar com a vida, como aconteceu com essa garota extremamente inocente, numa situação onde ela perdeu a vida num ato de total brutalidade. Né? Aí vai falar, viu, o desarmamento da população e tal. Peraí, né? Alguém puxou o gatilho. A arma não tem perna, não tem braço, não tem nada. E o investimento do governo federal na construção de unidade de pronto atendimento, a UPA, gira em torno de 70% do custo total da obra. Mas veja só, os municípios e o Estado são quem assumem grande parte dos custos para manter as unidades funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O custo médio mensal para manter os atendimentos em Santa Catarina pode chegar a R$1 milhão. Deste total, pelo menos 80% é de responsabilidade do governo estadual e do município onde a unidade está instalada. Das 22 UPAs catarinenses, 14 estão em funcionamento, outras 3 estão em construção. Há 5 construídas, mas sem prazo para inauguração. E destas, pelo menos 2 não vão abrir por falta de recursos financeiros das prefeituras. A gestão pública ela precisa ser moderna, eficiente e inovadora. E por isso uma das chaves é valorizar e aproveitar melhor os espaços já existentes. Muitas vezes se adota a política de fazer novas construções e aí o serviço fica deficitário em cada uma delas. E aqui no modelo de Blumenau nós procuramos dar mais capacidade de atendimento em melhor horário nas unidades já existentes e assim o serviço acaba tendo de forma homogênea muito mais qualidade e mais facilidade para todos. Aqui em Blumenau não há UPAs construídas nem em construção. Mas a Prefeitura ampliou o horário de atendimento nos ambulatórios gerais, que agora atende a população até a meia-noite. Nos 4 ambulatórios, ao longo desses 4 anos, só nesse horário estendido, já fizeram mais de 100 mil atendimentos. Aqui na emergência do Hospital Santa Isabel, aproximadamente 80% dos atendimentos são para pacientes do SUS. Dos 50 mil casos registrados em 2013, o número caiu para 38 mil no ano passado. E este ano, até este momento, está abaixo dos 27 mil. Melhorou um pouco,
mas não na medida que os hospitais, em especial Santa Isabel e Santo Antônio, precisariam. Uma coisa importante seria a conscientização da população que ainda procura os ambulatórios gerais, que mantêm atendimento até as 24 horas, menos do que poderiam procurar. Isso seria uma ação muito importante, uma campanha, alguma coisa para conscientizar a população. A doutora, obviamente, está 100% certa, mas também seria ainda mais importante, viu, doutora, no sentido de que o recurso que existe e é disponível seja bem aplicado, né? Uma vez que pagamento de impostos existe. Vamos falar aí de desvio e tal e tudo mais. Bem, aí é outra discussão. Agora que eu, enquanto cidadão, pessoal de casa, enquanto cidadão e pagador de impostos, paga e não paga pouco, isso é pago, né? Que deveria ser revertido, como está lá na Constituição, em direito garantido, acesso à saúde e de qualidade. Aliás, a Constituição que tem de coisas ali que são descumpridas, né? Aí volta e meia você pega uma lei, agora estão inventando a história, aí tá, a gente está falando de Constituição, vamos falar de lei também. É uma coisa muito próxima da outra, evidente. Aí estão falando que agora vão multar pedestres que não atravessarem na faixa de segurança, que estiverem caminhando de cabeça baixa quando estiver atravessando a rua, ciclistas que estiverem na calçada. Isso aqui em Florianópolis tem condições? Não. Primeiro, a questão de pedestre que não atravessa na faixa. Em todo local tem faixa de pedestre, dá mais uma mordida no bolso do consumidor. Faixa de pedestre, a gente já viu, né? Que não é tão bom assim. Agora, a questão dos ciclistas, ciclovia em Florianópolis, é uma vergonha. Pouquíssimas ciclovias existem por aqui, né? E isso não é de agora, não é da gestão do prefeito Jean Loureiro, isso aí vem de longa data, né? Uma cidade que tem um espaço plano imenso aqui na ilha de Santa Catarina, onde ciclovia era para ter para todo lado, evidente. Agora, ir lá e multar é muito fácil, né? É muito fácil. Nessas horas aí funciona o negócio. E mais, aí agente de segurança destinado para multar pedestre e ciclista, sendo que uma série de outras leis não são cumpridas. Pois é. E já está em Florianópolis o caminhão itinerante do Serasa. Consultas ao CPF, e orientações de recuperação de crédito são alguns dos serviços gratuitos lá oferecidos. Eloá foi uma das primeiras pessoas atendidas hoje. Ela veio de São José especialmente para consultar o CPF. Eu vim porque eu pensei que meu nome estava com problemas, mas graças a Deus estava tudo em dia. Sabendo que estava negativado, seu João veio em busca de orientações e agora pretende negociar as pendências. Até fiquei surpreso porque o valor a ser pago nas empresas, né, que eu precisaria depois negociar, está bem abaixo do que eu imaginava. Eu acredito que agora finalmente eu possa negociar e limpar meu nome. A consulta ao CPF faz parte da série de serviços de consulta oferecidos gratuitamente através do caminhão da Serasa. O consumidor também, no caso da consulta CPF, ele vai verificar se tem alguma dívida e havendo alguma dívida, ele tem a possibilidade de vir aqui e fazer a negociação, né, ou ter orientações em relação a como fazer essa negociação com o credor. O projeto está na estrada há 2 meses e até o ano que vem deve percorrer 40 cidades do Brasil. Nós acreditamos que estar ao lado do consumidor é super importante durante um ano inteiro, né? Tanto é que a gente montou esse projeto, né, que vai passar por mais de 40 cidades e a gente vai levar essa informação para o consumidor, independente dele ter ou não acesso à internet. O caminhão itinerante da Serasa fica em Florianópolis até o dia 3 de novembro, aqui na Praça da Alfândega, no centro da capital. Depois segue rumo a outras cidades do país. Os serviços oferecidos aqui também estão disponíveis no site serasaconsumidor.com.br. E também fica uma dica para uma situação que é recorrente aqui no Brasil, né? A inscrição indevida do nome de cidadãos no Serasa, ou seja, você ter o nome negativado quando na verdade não tem a dívida, uma coisa que tem acontecido constantemente. E saiba você que, por exemplo, tribunais já têm entendimento, aqui em Florianópolis especificamente, de indenização de danos morais de R$20 mil. Ou seja, se você tiver o nome inscrito de maneira incorreta, né, no Serasa, ou seja, porque não está devendo nada, vai lá, pega comprovante e faça uma ação, não precisa nem de advogado isso aí, você busca ali o Tribunal de Pequenas Causas, entra lá com a ação, pode ser escrita a punho, viu?
Se alguém lá do fórum disser, não pode. Pode fazer a punho. Eu, fulano de tal, não concordo assim assado e peço para revisão. Os juízes estão dando 20 mil reais de indenização de danos morais e não está demorando. Vai falar assim, é a cultura ou a indústria de danos morais. Não é uma indústria de danos morais, é uma indústria para disciplinar. Esse é o Brasil daí sim que funciona, né? Porque daí só o cidadão ser lesado, não. As grandes empresas precisam levar a multa para sentir no bolso, para ter mais cuidado na hora de inscrever o nome de qualquer pessoa no Serasa, porque é uma situação constrangedora. Você tenta comprar alguma coisa e chega ali, opa, peraí, nome aqui no Serasa? Não, mas não devo nada. Então, tome essa atitude. E a Secretaria Estadual da Agricultura informou que a Praia do Pontal, em Palhoça, também está liberada para a comercialização de moluscos. Agora, a retirada, venda e consumo podem ser feitas em 8 localidades do estado. Em Florianópolis, no Barro Vermelho, Costeira do Ribeirão, Freguesia do Ribeirão e Caieira da Barra do Sul. Em Palhoça, Praia do Cedro, Praia do Pontal, Enseada do Brito e Barra do Aririú. Nos demais locais do estado, a proibição continua em função da presença de uma toxina paralisante. As análises para a liberação de outros locais continuam sendo feitas. 12h41 e depois do intervalo tem futebol. Vamos falar do Criciúma. O Tigre busca fora de casa a reabilitação na Série B do Brasileiro. E ainda, você está preparado para fazer a prova do Enem? Será que está mesmo? Daqui a pouco um professor vai lhe dizer o que deve ser feito nessa reta final de estudos. 12h42 e a gente volta já. Voltamos com o Meio-Dia Catarina, abrindo espaço para quem interage conosco via WhatsApp. Gustavo, manda um abraço pro Vânio, ele vai ser papai pela 9ª vez. Pô, seu Vânio, hein? Ele é morador de São Martinho, é o Ney da Palhoça. E que também está interagindo conosco, o Roberto do bairro Bela Vista, em São José, dizendo assim, sou de Curitiba e estou em Floripa há quase um ano. Acho uma vergonha não ter ciclovias aqui. Nem na ponte que liga a ilha ao continente, não tem um espaço reservado para o ciclista. Forte abraço aí para você. Obrigado, Roberto, pela sua audiência. E, de fato, tem toda a razão, sim, nisso que você está reclamando, viu? Vamos falar agora de futebol. Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje nós teremos a abertura da 33ª rodada. E a gente mostra para você que tem catarinense em campo. É o Criciúma. O jogo será contra o Goiás. Olha só. Jogo 7h30 da noite, lá em Goiânia. Vamos dar uma olhadinha na possível escalação do Tigre para o jogo de daqui a pouco? Olha só, o Criciúma que deve ter em campo a seguinte formação, apenas uma dúvida no meio de campo, mas a defesa formada com o Luiz no gol, está muito bem, apesar da situação do Criciúma. Diogo Matheus, Rafael Silva, Edson Borges e Diego Giareta, essa é a defesa. Aí, como eu falei, apenas uma dúvida ali, né? Douglas Moreira ou o Jocinei, Barreto de um lado, Kaique do outro, Alex Maranhão centralizado, Silvinho na ponta e o Lucão, artilheiro do Tigre, lá na frente. Informações e mais detalhes do Tigre, vamos falar com o pessoal então de Criciúma, com ele, Joel Bernardo, direto da Rádio Difusora de Sara. Fala, Joel. Meus amigos da TV Catarina, um destaque para o Criciúma, que joga fora de casa mais uma vez do Serra Dourada em Goiânia. Faltam 6 rodadas e o Criciúma precisa de uma vitória. Aqueles mais preocupados afirmam uma vitória e um empate para se garantir de vez na Série B de 2018. Há poucos dias atrás, Edson Gaúcho, diretor de futebol, deixou o clube. Beto Campos, que comanda o time hoje, está na pressão, claro. 5 jogos sem vencer. 2 mudanças para o jogo de hoje. Dodi entra do meio campo, Diogo Matheus na lateral direita. E o Criciúma vai enfrentar o Goiás às 7h30 da noite. Precisando vencer. Vem de derrota para o Paysandu e depois volta para casa na outra semana para enfrentar o Boa. O Criciúma precisa de pelo menos uma vitória, que ainda não aconteceu nos últimos jogos. É a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro para o Tigre aqui do sul do estado. De Criciúma, Joel Bernardo. Valeu, Joel, muito obrigado. Boa sorte Criciúma então hoje à noite, né? Que o Tigre consiga a vitória e se reabilitar. Quem está de olho nesse jogo é a torcida do Figueirense, viu, meu? Porque o Figueirense, em caso de derrota do Criciúma, o Tigre tem que abrir o olho. Ainda não está 100% garantido na Série B. Tem que somar logo esse ponto para permanecer. A torcida do Figueira de olho, porque se o Criciúma perde, o Figueirense vence, o Figueira vai acabar passando o Criciúma. Muito bem, olha só, vou falar agora de um assunto que é de interesse
principalmente dos mais jovens. Afinal de contas, acontece nesse fim de semana, nesse domingo, a primeira das duas provas do Enem de 2017. Comigo aqui no estúdio está o professor Herbert, ele é professor de Biologia do curso Colégio de Energia, mas pode falar pra gente, obviamente, né, professor, das questões de preparativos. Primeiro, uma honra tê-lo aqui no nosso estúdio, porque o senhor foi meu professor e ter aqui é muito bom, viu? Obrigado, Thiago. Faz muito tempo já, né? É isso aí. Professor, então, fala pra gente a respeito dessa situação em que os alunos agora entram na reta final de estudos, né? E às vezes querem fazer uma correria para dar conta do recado e tal. O que o senhor considera a respeito disso? Bom, Thiago, o importante agora, pela proximidade da primeira etapa do Enem, que é nesse domingo, é que ele mantenha o ritmo dele, ele mantenha o nível de organização dele. Certo. Ele não vai conseguir resolver deficiências ou problemas de conhecimento nesses poucos dias que faltam. Certo. Então é importante que ele mantenha o ritmo dele de estudo, justamente tentar manter o padrão de sono dele, que esse é um problema da gurizada. A questão da ansiedade nesse momento é muito intensa, né? Eles acabam exigindo muito, tomando muito café, esse tipo de coisa, se manter mais tempo acordado, e não é por aí. Né? Eles têm que se manter o ritmo deles, Gustavo. Outra coisa importante, no domingo agora, eles tomarem muita atenção com o tempo. Porque essa primeira etapa, a parte de sociais, de suas tecnologias, linguagens de suas tecnologias e redação. Eles vão ter uma hora a mais esse domingo. Então eles têm que aproveitar bem o tempo nessa prova, dessa primeira etapa. Existe alguma forma que o senhor considera que seja ideal? Por exemplo, quando tem a redação, sem essa discussão, faça a primeira redação, deixa a redação por último. O que de uma maneira geral, você tem observado que funciona melhor, professor? Eu acho que a primeira coisa, pelo menos que a gente trabalha com os nossos alunos, é que, recebendo a prova, ele faça uma leitura rápida sobre a prova. E identifique as questões, aquelas questões onde ele tem maior domínio. E ele deixa marcadinho, coloca um F de fácil, coloca um M de médio e coloca um D de difícil. É a primeira coisa, identifica a prova e comece pelas questões mais fáceis. Ele vai se sentir seguro e vai ganhando confiança para resolver a prova. Lembrando que na prova do Enem, não é o número total de acertos que vale, e sim é o conjunto de acertos que ele realizou dentro desse universo de questões fáceis, médias e difíceis. A famosa TRI, ela acaba achatando a nota do aluno. Então é muito importante que ele tenha o maior número de acertos em questões fáceis e médias, e inevitável que ele vai acabar errando uma questão difícil ou outra. Mas aí não vai gerar um desvio tão grande de nota. Feito isso, ele parte para a redação. Importante que ele leia claramente o tema da redação, a proposta colocada, para depois ele elaborar esse rascunho da redação. Certo. Professor, a gente vai ter agora essa divisão, né? Em 2 dias de fim de semana distintos. Você considera isso melhor? Eu considero melhor, porque o aluno vai ter um tempo entre a primeira e a segunda etapa para ele se recuperar fisicamente, porque cada etapa são 90 questões, e cada questão apresenta uma série de itens que exigem uma grande compreensão, uma grande aplicação de vários conhecimentos ao mesmo tempo, então o desgaste físico é muito grande. Tá? Então esse intervalo de uma semana entre uma etapa e outra permite a ele ter uma recuperação melhor fisicamente e também permite a ele manter o ritmo de estudo entre uma etapa e outra. Então ele vai ter mais uma semana para continuar o ritmo dele de preparação para matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Certo. E a questão onde a gente vê ano após ano a coisa se repetindo, de alunos que perdem a prova depois chegam atrasados. E o ano inteiro de estudo acaba indo ladeira abaixo. O que o senhor auxilia ou diz? São situações que, claro, às vezes não tem como fugir, mas o que o senhor garante assim, que é melhor e que funciona? Bom, a primeira coisa que é interessante quando o candidato tenha visto é o seguinte: o seu local de prova, aonde ele vai fazer prova. Certo? Outra coisa, a questão de mobilidade para chegar nesse local de prova. Se ele vai de transporte público, se o pai vai levar, se ele vai com algum parente, é a primeira coisa. Ele tem que chegar uma hora antes da abertura dos portões. Então a nossa sugestão é que o candidato esteja lá no domingo, meio-dia e 10 no máximo. Tem que chegar cedo, reconhecer bem o seu local de prova. E, por exemplo, tomando hoje como exemplo, nesse pequeno horário do meio-dia, para a gente chegar aqui na Band, o trânsito estava completamente complicado. Imagina domingo, aqui no redor da UFSC, a quantidade de candidatos que estarão chegando ao mesmo tempo. A dificuldade que é a nossa mobilidade urbana da cidade, como você estava falando mais cedo no programa. Então ele precisa chegar muito bem organizado, trazer seu documento oficial com foto, trazer a caneta preta de corpo transparente. É importantíssimo que ele entre no site do INEP e veja o que ele pode e o que ele não pode.
Principalmente o que ele não pode. O boné, o óculos, o lápis, a caneta de corpo fechado, ele não pode botar isso durante a prova, senão ele será desclassificado. Professor, muito obrigado pelas informações, acho que extremamente valiosas para quem vai fazer a prova do Enem nesse ano 2017. Sucesso e sorte a quem vai fazer. Sucesso também, professor, muito obrigado pela presença. Obrigado, Gustavo. Sempre um prazer. E veja daqui a pouco, a união do amor em grande escala. Santa Catarina promove mais uma edição do casamento coletivo. E ainda, saiba as últimas informações sobre o estado de saúde do governador Raimundo Colombo. Agora 12h54 e a gente volta já. Meio-dia 56, o governador Raimundo Colombo recebeu alta às 10h30 da manhã de hoje. Ele estava internado desde sábado no Hospital Bahia Sul, aqui em Florianópolis, por causa de uma inflamação no intestino. A orientação da equipe médica é de que ele fique em repouso nos próximos dias. Muito bem, a união e a celebração do amor em larga escala. O fim de semana foi marcado por um casamento coletivo em Videira, no meio-oeste catarinense. Um dos maiores casamentos coletivos de Santa Catarina foi o que aconteceu no último sábado em Videira. Durante o evento, promovido pela Prefeitura Municipal e o cartório da cidade, 77 casais realizaram o casamento civil. É um dia muito bonito hoje, porque além de realizar um sonho, né, as pessoas que estão se envolvendo nesse evento aqui estão tendo um ganho social também, né, efetivando de fato a sua união. Então eu acho assim que para nós do município, da municipalidade, é muito importante fazer isso com as pessoas e é isso que nós pretendemos fazer no decorrer do nosso mandato. É um grande evento, né? Realmente é uma iniciativa, uma parceria aí da Prefeitura Municipal de Videira com o cartório, aonde o nosso setor da área social, né, vendo a grande demanda que nós temos de pessoas que precisam regularizar sua situação civil. E aqui, então, por isso que nós decidimos em trazer esse grande evento para cá, ver a grandiosidade desse evento, mostra o quanto é importante nós estarmos sensíveis e atentos a essas necessidades da população. Apareceu o cartaz nos comércios e a gente viu e resolveu casar, assinar os papéis. É, que nem ele falou, a gente viu nos cartazes por aí e decidiu casar. Isso é um evento que, embora a organização seja coletiva, a gratuidade, a facilidade do casamento hoje, ela é a mesma para todo o estado. Então, todos os cartórios de registro civil de Santa Catarina, eles têm essa facilidade de realizar o casamento gratuitamente para aqueles que não podem pagar. E, claro, esses eventos de casamento coletivo, eles ocorrem nas comarcas, esporadicamente, por organização coletiva. Os casais que têm interesse em participar de casamentos coletivos como esse no estado, podem buscar informações nas secretarias municipais de ação social ou nos próprios cartórios. Bacana. E o número de pessoas que optam por cirurgia bariátrica cresce no país a cada ano. Mas um problema, veja só, está chamando a atenção dos médicos. É o transtorno de abuso do álcool. Carolina chegou a pesar mais de 100 quilos. Depois da cirurgia bariátrica, perdeu metade do peso e ganhou autoestima. Passou a sair com mais regularidade. Hoje eu bebo um pouquinho mais para buscar o prazer que antes eu tinha pela comida. E hoje você bebe quantas vezes por semana? Todo dia. A cirurgia bariátrica reduz o tamanho do estômago. A pessoa come bem menos e o caminho para o alimento chegar ao intestino fica mais curto. A cirurgia não interfere na quantidade de líquido que a pessoa ingere. Médicos ainda avaliam as diferentes consequências da cirurgia. E um dado apresentado no Congresso Brasileiro de Psiquiatria chama atenção. 2 de cada 10 pessoas que fazem a cirurgia bariátrica desenvolvem o chamado transtorno de abuso de álcool. É comum em pessoas que nem tinham o hábito de beber, mas que passam a buscar no álcool o prazer que antes tinham com a comida. Pela própria nova anatomia do estômago e do intestino, pode ocorrer uma maior rapidez na absorção desse álcool, ou seja, esse álcool vai ser absorvido mais rapidamente, entrar em contato com o cérebro mais rápido, promovendo assim uma maior facilidade de gerar uma sensação de abuso, uma sensação de bem-estar mais precoce e isso desenvolver esse transtorno. A bebida alcoólica é calórica e por causa do consumo em excesso, leva 25% das pessoas que fizeram a cirurgia de redução de estômago a ganhar peso de novo.
é preciso manter o acompanhamento médico. Outro aspecto importante é a busca de outras formas prazerosas também para compensar aquela privação da recompensa da comida. Isso pode acontecer naturalmente com a melhora da vida social, prática de atividade física que antes era muito limitada. Carolina procurou a ajuda de um especialista. Agora nós vamos entrar com exercício físico, porque ele vai me dar o prazer que antes vinha pelo álcool e vai estar de uma forma bem mais saudável, né? Muito bem, o Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde de terça-feira e até amanhã.